Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai desvendar uma coisa que tem uma importância absolutamente gigantesca para a nossa compreensão de tudo que existe, mas que ironicamente tem um tamanho microscópico, o átomo. Entender essa história toda não é só uma curiosidade histórica, tá? É literalmente a chave para a gente entender as inovações de hoje e as do futuro. Pensa bem, tudo o que impulsiona a nossa tecnologia contemporânea, desde os novos materiais que a gente usa até aquela vanguarda da computação quântica e da medicina nuclear, tudo isso depende diretamente dessas mudanças de paradigma na física. Então vamos mergulhar fundo e ver como a percepção humana sobre o bloco de construção da matéria saiu de uma suposição puramente filosófica para chegar nessa ciência complexa que sustenta o nosso mundo atual. Bom, para começar, imaginem o seguinte cenário. Há milhares de anos, lá na Grécia Antiga, o filósofo Leucipo e o discípulo dele, Demócrito, propuseram um experimento mental que era simplesmente genial, especialmente para a época deles. Pensa que naquele tempo, a ideia que dominava e que o Aristóteles ia consolidar depois era de que tudo era feito de uma mistura contínua de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Ir contra isso era algo muito radical. Mas aí eles pensaram: o que aconteceria se a gente pegasse uma pedra comum e começasse a quebrar infinitamente, pedaço por pedaço, dividindo a matéria sem parar? Será que existe um limite para isso? Ou a gente continuaria dividindo para sempre em pedacinhos cada vez menores? E debatendo essa questão, eles chegaram a uma conclusão fascinante. A matéria simplesmente não poderia ser dividida ao infinito. Inevitavelmente, a gente ia bater num pedaço final, sabe? Um fragmento tão elementar, tão denso e minúsculo, que força nenhuma da natureza conseguiria quebrar. E olha só que legal, foi exatamente dessa ideia filosófica que nasceu a palavra átomo. Ela vem direto do grego e significa literalmente indivisível. Para eles, o átomo era o bloco de construção definitivo do universo, o limite absoluto onde a quebra da matéria se torna de fato impossível. Mas o progresso dessa ideia levou milênios, como a gente pode ver muito bem ilustrado aqui. A gente saiu daquelas ideias da Grécia Antiga e encarou um apagão de mais de 2000 anos. E por que esse vazio todo? Basicamente porque não existia método científico. A humanidade não tinha a tecnologia ou a matemática para testar nada disso no laboratório. Foi só com as pesquisas do Dalton, lá no início do século XIX, que a química começou a ganhar um corpo numérico. Aí sim a coisa andou rápido. Tivemos a descoberta do Thomson um pouco depois, até chegar naquela verdadeira revolução em 1911 com o Rutherford e o Bohr. E cada um desses saltos quebrou um dogma fortíssimo da época. E quando a ciência finalmente voltou a olhar para isso com o rigor científico, o químico John Dalton concluiu que, no fim das contas, os gregos antigos estavam certos na essência da coisa. Mas o Dalton não tirou isso do nada, né? Ele estudou muito o comportamento dos gases e o peso atômico nas reações químicas, dando aquela base matemática que faltava. O modelo dele imaginava o átomo exatamente como uma bolinha sólida, minúscula, esférica, impenetrável e indivisível. Era como se fosse aquela peça de Lego perfeita e inquebrável, formando absolutamente tudo no universo. E agora vamos ao capítulo 6, Quebrando a Bola Maciça, com Joseph Thomson e a descoberta do elétron. Pois é, a ideia de uma bola inquebrável estava com os dias contados. Mais de 100 anos depois do Dalton, o pessoal da física começou a fuçar na eletricidade. O físico inglês Joseph Thomson estava fazendo uns testes com tubos de raios catódicos, que eram uns cilindros de vidro a vácuo com corrente elétrica passando dentro. Aí ele percebeu uma coisa maluca. Os raios eram atraídos por cargas positivas. A conclusão foi um verdadeiro choque. Tinha algo menor que o átomo ali e com carga negativa. Aquele conceito de inquebrável já era. O átomo passou a ser visto como uma estrutura composta. O Thomson imaginou então uma esfera gigante e positiva, recheada com esses elétrons negativos lá dentro para equilibrar a carga. É aquele famoso modelo que o pessoal chamou de pudim de passas. O que nos leva ao 8º ponto, a Revolução de 1911, com Ernest Rutherford e Niels Bohr. Porque a ciência não para, né? E o pudim de passas também não durou para sempre. Tudo mudou de forma drástica com um dos experimentos mais absurdos da história, o experimento da folha de ouro do Ernest Rutherford. Ele começou a tirar partículas alfa, que são positivas, contra uma folhinha de ouro super fina. Pela teoria do Thomson, as partículas deveriam passar direto. Mas, para o espanto de todo mundo, algumas rebateram. Foi tipo atirar numa parede de concreto. Isso provou por A mais B que o átomo é quase todo um grande espaço vazio, mas com um núcleo central denso e minúsculo de carga positiva, feito de prótons e nêutrons. E orbitando isso numa velocidade absurda, temos os elétrons, que são minúsculos num esquema que o Niels Bohr ajudou a calcular logo em seguida.
Basicamente um sistema solar em miniatura dentro de cada pedacinho de matéria. Descobrir essas regras e mapear as bases do universo é, sem dúvida, uma das nossas maiores vitórias intelectuais. Mas sabe qual é a maior ironia disso tudo? Por mais que a gente viva cercado e seja totalmente feito por esses universos minúsculos girando em alta velocidade, as únicas partículas que a gente consegue ver flutuando por aqui agora mesmo são só grãos de poeira pedindo desesperadamente para a gente passar o aspirador. E esse é o fascínio real da coisa toda. O contraste gigantesco entre esse nosso mundo macro, onde as coisas caem e acumulam pó, e essa escala atômica invisível que dita cada regra da nossa existência, oculta bem debaixo dos nossos narizes. E para fechar essa nossa análise de hoje, fica uma provocação para a gente refletir. Se tudo que a gente pode tocar e sentir, do calor do sol até as células do nosso próprio corpo, é construído em cima desses sistemas microscópicos hipercomplexos que a gente demorou milênios para começar a entender, quanta coisa mais não deve existir por aí que a gente ainda nem faz ideia? Que outros segredos, forças e maravilhas invisíveis estão escondidos na estrutura da realidade, só esperando a proximamente brilhante aparecer para descobrir? Estudar tudo isso é um baita lembrete de que o universo é e sempre vai ser muito maior e infinitamente menor do que a gente imagina.